filhos de narcisistas, em geral, foram negligenciados na infância. E vendo você falar, parece que a vida do psicopata, do narcisista, é tão simples. Preocupar consigo próprio, com roupa. Você falou sobre essa coisa do conforto, um conforto cognitivo ali, né? Eu estou acostumado em ser maltratado na infância, então pra mim aqui é onde eu consigo dominar melhor, por mais que seja aversivo, aqui eu tenho domínio, né? É útil, então, a gente tá escolhendo um parceiro amoroso, a gente olhar pra como que funciona a personalidade dos pais? Às vezes o pai é narcisista, a gente já fala, opa, existe essa... Com certeza. É útil isso? Claro que é eu tô útil. conhecendo uma menina, a mãe super narcisista, opa, então acho que talvez a menina que eu tô conhecendo... Pode ter se acostumado a esse funcionamento, pode reproduzir, ou pode reproduzir um funcionamento ter sido vítima desse narcisismo. Uhum. Porque o narcisista negligencia os filhos. Filhos de pais narcisistas, eles tendem a ser narcisistas também? Ou borderline? Eles podem, é uma possibilidade, não é uma fatalidade. Eu sempre digo o seguinte, o componente genético traz uma possibilidade, mas não uma fatalidade. Uhum. Fatalidade você tem, por exemplo, com coisas muito raras, com coisas genéticas muito raras. A grande maioria das coisas, a genética traz uma tendência. Mas, em sabendo disso, eu posso reverter essa tendência. Por exemplo, filhos de narcisistas, em geral, foram negligenciados na infância. Porque aquele pai... Eu tinha um casal, que o casal era narcisista. Os dois. E os filhos, todos foram negligenciados. Porque era assim, eles estavam tão preocupados... Casal narcisista deve ser forte, um caos, forte, né? Um caos. Porque imagina, pessoas maravilhosas, entre aspas, assim, vaidosíssimas, as crianças estavam nem aí. Se criaram com boas babás, graças a Deus. Nós temos isso no Brasil, que eu acho que traz uma diferença de lá de fora. Mas eles estavam sempre viajando. E os filhos já tá lá, eles não tinham. Eles estavam mais preocupados em qual a roupa, com nova coleção de não sei o quê, eu tô mais bonito que você. Assim, uma coisa nesse sentido, quem aparecia mais que o outro. E foram 3 filhos. Desses 3 filhos, um reproduziu essa coisa narcisista. Os outros 2 foi totalmente oposto. É mesmo? Foi totalmente oposto. Os outros 2 sacaram aquilo e conseguiram manter uma distância do pai e a mãe, assim, respeitavam, mas assim, não tinham nenhum vínculo do tipo, eu não tenho nenhum tipo de respeito especial por pessoas que eu vi poucas vezes, né, na vida, ou que nunca estava numa festa da escola, nunca estava para acolher um choro, né, estavam em festas, né, se exibindo. Então, pode ocorrer, isso que eu falei. Dos 3, 2 tiveram muita dificuldade de escolher parceiros e parceiras porque eles estavam acostumados ao abandono, à distância, à rejeição. Então, eles se acostumaram. E o outro, que pegou mais essa tendência de narcisista mesmo, esse se achava maravilhoso. Se dava muito bem com os pais, porque eles falavam sempre sobre... mas você precisa da nova coleção de não sei o quê, você tem que trocar esse carro, porque esse carro você chega num lugar, não tem valor nenhum. Pode acontecer. Eu ouvindo você falar assim, é bom ser psicopata? É bom ser narcisista? Parece que é tão simples, né? Porque a empatia machuca às vezes, né? Você tem empatia por alguém, por exemplo, você sentir as dores do outro, você está sentindo dentro de você as dores do outro. O psicopata... Tem até uma frase do Fernando Pessoa que diz assim, vence quem não sente. Quanto menos se sente, mais você fica por cima das situações. E vendo você falar, parece que a vida do psicopata, do narcisista, é tão simples. Preocupar consigo próprio, com roupa, vai pisando na cabeça dos outros, vai fazendo as coisas. Como que você vê, como que você enxerga essa questão? Eu vejo assim, no mundo que passar por cima dos outros, tão competitivo, traz vantagens, ser psicopata deve ser muito fácil, porque eu passo para trás uma pessoa, eu puxo o tapete de alguém para subir numa empresa, mas ao mesmo tempo tem uma frase que eu acho fantástica,
eu não sei de que autor é, que diz o seguinte: psicopata, pensa assim, ele sabe a letra da música, mas ele não sente a melodia. Então, assim, eu fiz esses questionamentos quando estava escrevendo. Falei, gente, deve ser bom, porque a gente não sofre com nada. Né? A gente não sofre com bullying que a gente sofre, ou sofreu, a gente não sofre com a injustiça. Mas também a gente não sente. Imagina, você gosta de música? Gosto. Você imagina você não sentir uma coisa com a tua música, a gente não sente. Imagina você não sentir tesão por estar fazendo uma coisa legal, que é só seu. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.